Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Grêmio 1, Fortaleza também 1, que aconteceu lá no estádio do Castelão, no Ceará. O Grêmio, de alguma maneira, precisa começar analisando que o resultado não é ruim. Não, definitivamente não é ruim. O Tricolor está nesse momento, provisoriamente, a rodada ainda tem que acontecer na segunda colocação. Isso, óbvio, não é ruim. Nunca vai ser ruim ser segundo colocado do Campeonato Brasileiro, mesmo que provisoriamente. E mais do que isso, é um jogo fora de casa que tu não joga tão bem na primeira parte. Tu poderia ter sido, não vou dizer goleado, mas o cara podia ter fechado o caixão no primeiro tempo e o Grêmio consegue se recuperar no segundo, tem chance, Soares marca gol e tudo mais. Mas assim, tem pênalti perdido, o time dos caras de reserva, eles estão pensando na Sul-Americana e pouparam, e várias outras questões compõem uma reflexão. São 8 rodadas fora de casa e sem uma vitória. Para quem ainda sonha com título e todo momento a gente fica aqui naquela, não, vai dar, olha o Botafogo tropeçando e diz assim, tem chance de buscar os caras. Olha o Grêmio jogando e volta toda aquela questão de, pensando bem, não é bem assim que a banda tá tocando. Bom, já te dou todos os detalhes do que eu penso dessa partida antes. Te digo que esse e todos os vídeos do canal em parceria com a galera do Aposta Ganha. Agora a gente tem um canal de transmissão no WhatsApp. Gosta mais do WhatsApp, tal? Tem Telegram ou WhatsApp, qualquer um dos dois. Aqui embaixo na descrição do vídeo. Todo mundo que entrar ganha um bônus da galera do Aposta Ganha. Bônus, é bônus, não entra com nada. É tudo na conta do JB. Quer conhecer? Só ir nesses canais que eu indiquei aqui, beleza? Gente, vamos lá. Primeiro, jogo eu marco na passagem do Soares na vida do Grêmio. Por quê? Primeiro tempo ruim do Grêmio, óbvio. Aos 33 minutos, o Renato tira o JP Galvão e bota o Ferreira. E aí tu vai dizer, mas o JP Galvão sentiu a coxa. Cara, ele não tá jogando bem. E o Renato tentou uma outra situação também. Eu acho que é um pouco das duas coisas. Mas o fato é que o Grêmio, no primeiro tempo, os caras podiam ter feito o resultado. Fizeram um gol de pênalti, podiam ter feito mais. Podiam ter matado ali aquele primeiro tempo, aquela situação. O Grêmio não joga bem, é dominado e tudo mais. Aí, automaticamente, tem um pênalti que é perdido pelo Grêmio, tudo bem, beleza. Mas na segunda etapa, o Grêmio volta um pouco melhor. E o Soares marca um gol que é improvável. Qualquer outro jogador. O Reinaldo é aquela história, né? Eu sempre falo aqui nos meus espaços no canal que é o seguinte, o Reinaldo pra mim é aquele cara que entendeu o seguinte, cara, eu tenho o Soares no ataque. E toda bola que o Reinaldo pode, ele pega e pá, Soares. Soares. Quando o Soares não tá, ele fica órfão, porque ele não tem pra que olhar. Ele pega a bola, e aí o Reinaldo pega uma bola, toca de lado pro Soares, qualquer jogador na posição do Soares, se tiver a perna esquerda, bate assim que dá uma pancada na bola, ela explode no goleiro na trave ou vai na lua e não entra. O que aconteceu? O cara bate com uma técnica, o Soares, a técnica dele é estranha, mas ela dá muito certo. Sim, o Soares, ele tem uma técnica estranha, um jeito estranho, ele bate na bola meio desengonçado assim, mas ele faz o gol. E ele vai lá e faz o gol. E fora isso, tem um lance que também é improvável no outro lado, na outra lateral, mais para a direita, e ele faz uma movimentação, abre espaço, o cara vê ele livre, toca, ele quase faz o 2-1. O Soares, que normalmente fora de casa tinha dificuldades, gostou do Ceará. Adorou Fortaleza, foi lá e meteu o gol dele, quase meteu o outro. E tem um momento que o comentarista da TV fala uma coisa que me marcou, ele diz assim, o Soares é um ataque sozinho. As movimentações do Soares isoladas já quebram todas as defesas adversárias. E sim, ele é tão diferente, ele é tão bom, ele é tão autossuficiente quase, que as movimentações dele quebram tudo que acontece ao redor. Então, se tem um empate, é muito na conta dele. Eu sei, o Grêmio melhora na segunda etapa, o Grêmio vai melhor, mas é muito pelo Soares. Mas é absolutamente ele que faz toda a diferença. O empate não é ruim, por todo o contexto que eu falei aqui já na primeira explanação, mas é pelo Soares. Tem um ponto positivo que é Jeromel e Kahneman jogando. O Jeromel a gente vai estudar um dia, né? O Jeromel tem 38 anos, passou de novo 2 meses recuperando, aí o cara entra, aconteceu nada, fisicamente bem, entra, sai jogando, tá tudo certo com ele. É meio que inacreditável o que acontece com o Jeromel. Negócio de estudar, de falar assim, cara, o que esse cara tem de tão especial em relação a outras pessoas, né? Mas são pontos positivos e meio que param por aí, tá? Os pontos positivos do Grêmio. Porque assim, a gente pega aqui o Natan Pescador, né? Que é o Natan Meia. Só joga com a bola no pé, né? E ainda assim, pouco produz. Pro time, coletivamente e tal. É muito estranho porque o Renato recentemente fez uma declaração dizendo que precisava de jogadores mais competitivos e o Natan virou esse símbolo, essa referência. Não é bem ele, esse cara. Carabaixo e PP, os dois meias ali, né? Tá claro o seguinte, talvez se tiver um Vidiaçante atrás e fizer um tripé, cara, pode ter mais chance de dar certo. Mas os dois são iguais.
O Carbacho e o PP são iguais, é o mesmo jogador. Tá? Claro que vai ter uma diferença ou outra, mas a função é muito parecida. E essa situação de tentar fazer um revezamento, um vai, o outro fica, não tá dando certo. Absolutamente não tá dando certo. O Cristaldo erra um pênalti, tá? Que é bizonho, porque os caras estão dizendo, bateu um tiro de meta, tocou na arquibancada. Mas assim, a grande questão é que ele não é culpado por esse pênalti perdido, porque, cara, pode acontecer, eu não sei se foi o gramado e tal, ele escorregou. Ele foi bater, o pé de apoio escorregou, ele tocou a bola longe. Mas assim, quase acontece com o Cristaldo o que sempre aconteceu na história dele no Grêmio. Eu não acompanhei, não vou mentir pra vocês aqui que eu acompanhei a trajetória do Cristaldo no Huracan. É óbvio que eu não vi o Huracan. Mas aqui no Grêmio ele é assim, ele não faz uma boa partida, mas daí tu vai ver o jogo, o scout do jogo, ele tem um gol, ele tem uma assistência. E hoje nós poderemos estar falando de uma vitória do Grêmio, e que seria 2-1, e que um dos gols foi do Cristaldo. A gente ia dizer, bom, o Grêmio tomou um gol de pênalti do Galhardo. Aí depois tem um pênalti no final do primeiro tempo que o Cristaldo bate na lua. No segundo tempo o Soares faz o gol do Grêmio, que no caso foi o empate. Se ele faz esse gol aqui no primeiro tempo, era 2-1, a gente ia dizer, o cara fez o gol. E tu ia olhar mais um gol, mais uma assistência, o número é maravilhoso. Mas daí tu olha o jogo e diz assim, qual a movimentação do Cristaldo? Qual o passe decisivo? Qual é a constância que ele tem? E eu sei, cara, tudo bem, tu vai dizer, JB, se ele entregar 2, 3 passes geniais que ele está sempre fazendo aí, uma vez por jogo, se ele fizer isso durante 90 minutos, ele estava na seleção argentina. A gente já está dizendo que esse cara foi campeão do mundo pifando o Messi, porque de fato, o Cristaldo é aquele cara que tem lances geniais. Se ele tem, só que ele tem um por jogo. Se ele tiver 2 ou 3, ele estava na Europa. E eu entendo isso, mas é que é pouco para mim, tá? Porque daí acontece o seguinte, que pode acontecer, ele escorrega e perde um pênalti, acabou. Eu não tenho mais nada para te entregar do Cristaldo. Eu não tenho mais nada para avaliar do Cristaldo. O Cristaldo é esse cara. Ele ou faz um gol de pênalti, ou tem uma bola parada maravilhosa e é boa, ou ele dá uma pifada ou um chute de fora da área maluco por jogo. Ponto. Só que para mim é pouco. Por que é pouco? Porque eu sei que ele pode entregar. Eu não estaria falando isso se fosse um reserva, o Galdino. O Galdino, que tá entrando bem, tá se esforçando e tal. A gente vai dizer, o Galdino tá entregando um gol por jogo. A gente vai dizer, maravilhoso. Agora, o Cristaldo é a principal contratação em financeiro do Grêmio, 4 milhões e meio de dólares, um cara que tem a 10 do Grêmio, um cara que a gente sabe que a gente veio da Argentina para ser a solução. E ele está sendo em partes, ele está entregando número, mas se tu olhar detalhadamente a atuação, falta. E eu peço que as pessoas comecem a olhar exatamente essa questão, que falta. Mas tudo bem, né? O time do Grêmio, ele vai mal no primeiro tempo, tanto que o Renato faz essa troca do JP Galvão, que até agora não se encontrou. Aos 33 ele sai, dor muscular, e entra o Ferreira. E o problema é que o Ferreira também não ajuda, mas o Renato tinha que fazer alguma coisa. Eu sei que tem a questão de ter sentido ali, mas me parece que, pô, se pudesse, o Renato já tinha mudado. O JP Galvão tá demorando para se entender. E na segunda etapa, o Grêmio melhora pela entrada do Bessosi, pela entrada do Galdino, e faz algumas jogadas que, olha, maluco, no primeiro tempo o Grêmio podia ter perdido, e no segundo tempo o Grêmio podia ter ganhado essa partida. Não seria nenhum absurdo se tivesse ganhado. Mas a grande questão é, não jogou tão bem, não performou, era o time reserva do Fortaleza, tomou um calor no primeiro tempo desse time reserva, perdeu o pênalti, poucas foram as grandes oportunidades no primeiro tempo e até metade para o final da segunda etapa. Tem problemas como Cristaldo, como Natan, como os dois volantes, como o próprio Ferreira que entra e não consegue ser a solução. O Grêmio tem sim pontos positivos e o empate fora de casa absolutamente não é ruim. O Grêmio é segundo colocado, isso não é ruim, mas assim, o Grêmio não está aproveitando a oportunidade. Você tá aí, toda expectativa de ver o próximo jogo do Botafogo, para dizer assim, o Palmeiras também não tá tão bem, tá focado na Libertadores, o Flamengo todo mundo sabe os problemas que são meio crônicos nessa temporada e tal, por tudo que aconteceu. Pá, então assim, ó, o negócio do Grêmio agora é focar no Brasileirão e vai ser ele o Botafogo. Pois é, só que a gente vê uma expectativa e quando o Grêmio entra em campo, essa expectativa, né, dá aquela baixada gigantesca. Hoje é isso que está acontecendo. O Botafogo dá esperança, o Grêmio tira. O Botafogo dá esperança e o Grêmio tira. Eu não consigo vir aqui e não comunicar com vocês isso. E aí? Desculpa a voz, que ainda não tá legal, mas a gente está se recuperando. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.